Então, boa noite a todos. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo, do livro Mereça Ser Feliz. Hoje, trabalhando o capítulo 26, que vai nos falar do traço do arrependimento, que é bastante importante a gente entender como funciona em nós essa questão do arrependimento e como ele deve ser trabalhado para que a gente possa melhorar na nossa existência. É bastante interessante que o autor inicia o estudo desse capítulo, Traços do Arrependimento, nos fazendo uma pergunta, dizendo ele que adjetivo melhor definiria a nossa condição de espíritos perante o mundo. Olha que interessante. Ele até coloca alguns aqui como exemplo, mas é importante nós tentarmos responder essa pergunta individualmente. Que tipo de adjetivo melhor me define enquanto espírito? Sabendo que nós estamos numa viagem temporária no planeta Terra, que vai ter um certo período de tempo, então como é que isso pode ser dito em poucas palavras ou em um adjetivo? E ele faz umas sugestões, Será que é virtuosos? Seria um bom adjetivo para designar como espírito, um espírito virtuoso, ou um espírito trabalhador, ou esclarecido, ou caridoso, como foi nosso evangelho de hoje, falando da caridade. Então, qual seria o principal adjetivo que nos define na nossa romagem terrena? A qualidade comum que estimula os passos da grande maioria das criaturas que agasalham a convicção nos princípios espíritas cristãos é o arrependimento. Almas arrependidas. Essa é a condição espiritual que fielmente nos define perante a vida. Então, claro que cada um vai ter a sua questão mais específica relacionada à sua tarefa evolutiva, à sua missão, ao seu grande propósito de vida. Cada um de nós, onde está inserido, no campo onde atua, no campo onde labuta, aonde você está manifestando a sua vida, você tem um propósito. Precisa saber qual é. Você tem que saber qual o motivo de você ter reencarnado. Porque eu não permaneci no plano espiritual por mais um tempo. Porque eu reencarnei nessa época. Porque eu reencarnei aonde eu reencarnei. Da forma que eu tenho hoje, biologicamente falando. Então, isso tudo tem um motivo. E é um motivo, sabemos nós, justo e próprio para nos garantir e nos auxiliar na evolução. Então, nós temos um propósito de vida. E a gente tem que saber por que é que eu estou aqui. O que, de fato, eu vim fazer. Qual a minha grande tarefa, qual a minha grande missão, ou quais são as minhas tarefas, quais são os meus propósitos, definidos em um ou outro, para que eu esteja reencarnado nessa época. Então, isso é uma pergunta que cada um precisa responder por si. Mas quando ele faz aqui, que adjetivo melhor definiria, em termos coletivos, a humanidade hoje, qual é uma característica comum desta humanidade? Desta classe de trabalhadores, desta classe de alunos. A gente sempre fala, de podemos ter a planeta Terra como uma grande escola, que de fato é a escola da vida. Então nós viemos aqui para aprender, ou para colocar em prática o aprendizado adquirido nas nossas tarefas, nas nossas provas, algumas bem difíceis, outras nem tanto. Então, nessa grande escola da vida, nesse educandário planeta Terra, todos nós somos alunos. Então, alunos poderia ser uma outra designação geral. Qual é a grande situação que nos coloca coletivamente alunos em aprendizado? Outra que nos traz o Evangelho, o próprio Cristo nos coloca isso, quando nos apresenta Deus como Pai, é que também nós todos somos irmãos. Então, nós somos irmãos uns dos outros. Somos de uma mesma família.
Então, tudo isso são questões comuns, muito importantes para nós espíritos podermos nos situar na vida. Já são indicativos do que eu estou fazendo aqui. Quando a gente tem uma noção mais exata, né, do que somos feitos e o que somos uns dos outros, isso facilita essas respostas. Então é importante sempre lembrar isso, né? Somos irmãos de uma mesma família e devemos uns aos outros o amor, o respeito, a compaixão, o perdão. Somos alunos, então estamos em aprendizado permanente. Nenhum de nós aqui é mestre. Jesus foi o grande mestre. Nós estamos muito longe das suas qualidades evolutivas. Basta ver o que ele fez e o que nós fazemos. Do que ele foi capaz e do que nós somos capazes. Então, claro está que ele é o mestre. Nós somos alunos, somos discípulos, apóstolos, né? Em aprendizado. E a outra grande situação que ele nos traz é que há uma condição que também nos coloca em nível semelhante. Almas arrependidas. Por que almas arrependidas? Para muitos, arrependimento seria apenas um estado emocional. Todavia, é também um estado mental consolidado, que funciona como uma âncora de segurança e um impulso para a caminhada evolutiva das almas submissas aos grilhões da culpa adquirida no mau uso da liberdade. Então, existe uma qualidade comum de todos nós alunos e que é fácil entender, tanto é que há um ditado que diz que errar é humano. Então, dentro do aprendizado, o erro faz parte. E nós erramos. Muitos de nós erramos mais, outros menos, mas todos erramos. E nas nossas reencarnações precedentes ou anteriores, nós desenvolvemos, até por conta do orgulho, uma capacidade de negação desse erro. A gente não gosta de ser qualificado como alunos que erram ou que não são bons. E isso traz em nós uma marca. Na grande maioria de nós, essa marca precisa ser reconhecida, que é o arrependimento. Todos nós que reencarnamos precisamos entender que nos arrependemos de muitas coisas que fizemos, tanto em vidas anteriores como nesta própria. É importante avaliar essa questão com bastante sinceridade para nós não cairmos na negação. E quando eu nego um estado, quando eu me coloco numa posição que não sou, como de perfeito, perfeccionista, como de mestre, eu ensino os outros, eu é que entendo, e saio dessa condição de aluno, de humildade, de entender que eu tenho ainda muito a aprender, e saio dessa condição de entender que eu preciso retificar os meus passos, porque na grande maioria das vezes eles estão em direções opostas à felicidade, ao amor e à evolução. Quando eu me reconheço em passagem dentro de um roteiro evolutivo, eu consigo avaliar a minha posição permanentemente. Em que posição eu estou? É mais ou menos, a gente sempre lembra aqui esta comparação, eu estar em viagem para São Paulo, Belo Horizonte, em determinado destino, e de quando em quando eu tenho que avaliar onde estou. Se eu me distraio principalmente, ou se não sou eu que estou conduzindo o veículo, eu posso me distrair aqui um pouco, eu acordo, eu olho, onde será que eu estou? Então eu preciso avaliar onde estou para entender quanto tempo falta do meu objetivo, em que posição estou, se eu preciso ir um pouco mais rápido, um pouco mais lento, se eu tenho que reprogramar alguma coisa porque eu vou chegar atrasado. Então essa análise mais ou menos permanente da posição que eu me encontro é importante. A gente faz isso agora muito com relação à doença, né? Tanto é que tem os positivados e os negativados. Se é positivo ou é negativo? Eu preciso avaliar se eu sou positivo para não comprometer a própria saúde e a saúde do próximo. Então, de quando em quando, se eu sou o grupo de risco ou se eu estou em movimentação, eu faço um teste que vai me dar uma condição de como eu estou. Se eu apresentar sintomas, ainda é muito mais importante eu fazer o teste. Mas a gente sempre fez isso. A gente sempre fez análises da saúde através dos exames de sangue, exame de urina, por exemplo. A gente avalia como está o nosso estado físico para tomar providências. Se eu tenho diabetes, por exemplo, eu tenho que avaliar com constância
Por quê? Porque se ela sair de determinado limite, eu posso comprometer a vida. E não é? Se eu sou hipertenso também, eu tenho que controlar a pressão, eu tenho que periodicamente verificar como está. Então, se a gente faz isso para o físico, precisamos fazer isso com muito mais propriedade e com muito mais importância para o espírito. Como é que está a pressão do seu espírito? Como é que estão os níveis sanguíneos, né? Circulatórios emocionais do teu espírito? Como está a avaliação mental? Você está com a saúde mental perfeita? Ou você começa a manifestar traços de neurose, né? Ou traços de uma possível desequilíbrio mental dentro de uma insegurança exagerada, de um medo que se estabelece com muita força, de um bloqueio, de uma conduta repetida com muita frequência, quase que numa obsessão, ou num toque, né? Ou como num toque. Então, o que é importante eu avaliar de quando em quando? Na minha caminhada, como eu estou, não é assim? E se eu sou uma alma arrependida, eu tenho que entender por quê. O que é que eu fiz? Quais foram as situações acometidas pelo meu espírito que necessitam de reajuste? Ou que necessitam de um cuidado a mais para me tornar mais saudável espiritualmente? Não é? Às vezes você vai no médico, o médico fala, ó, controla a alimentação, elimina o sal, elimina o doce, né? Vai sobrar pouca coisa, mas tudo bem, vamos eliminar isso e faz uma caminhada todos os dias. Se você faz a recomendação médica, você melhora. Se você é uma pessoa que tem uma doença celíaca, que é, por exemplo, reage ao glúten, e você deixa de comer alimentos que têm glúten, você melhora. Se você volta a comer, você piora. Então, você precisa ter essa mesma análise para ter o espírito. O que te faz mal? O que te traz as melancolias? O que te põe para baixo? O que é que bloqueia a tua existência? O que te causa medo? Em que situações da vida você tem repetidamente errado? Você tem um vício espiritual? Você tem uma tendência ao julgamento? Você fala mal dos outros? Né? Então, quais são as situações em que você avalia na tua vida que precisa dessas correções? Então, somos almas arrependidas. Qual é o teu arrependimento? Qual é o meu arrependimento? Nós precisamos saber. Do que você se arrepende? O que é que repercute ainda na tua vida, tanto na presente quanto nas situações anteriores a esta existência? Basta você fazer uma análise mais demorada e você vai perceber os campos da tua existência a serem melhorados. Muitas vezes, para alcançar semelhante estágio, a criatura precisa padecer longamente, até saturar-se no cansaço espiritual, passando a nutrir algum desejo de melhora e progresso em novas linhas de crescimento para Deus. Então, essa saturação, né, ela é extremamente natural na grande maioria de nós. A gente cansou de algumas coisas. Há um cansaço espiritual. É como se a sua alma falasse assim, lá na intimidade, chega, basta, não aguento mais isso. Eu preciso tomar uma atitude. Não é assim? Isso a gente faz com várias coisas, né? Com um determinado vício, por exemplo, quando você se reconhece que é viciado naquela situação. Você começa a se colocar numa postura diferente, não é? Então, a mesma coisa com relação a esse cansaço espiritual. A grande maioria de nós já deu um basta. Até porque nós somos chamados também de trabalhadores da última hora, ou seja, é é a última oportunidade para as almas encarnadas. Então ele coloca aqui que são 3 traços que caracterizam esse arrependimento e que a gente pode perceber em cada um de nós. Esse desejo de melhoria ou de melhora, um sentimento de culpa, que nós vamos falar sobre isso demoradamente depois, e o esforço de superação. Então percebam que se a gente tira o esforço de superação dessa sequência, teremos o cruel episódio mental de remorso, ou seja, os arrependimentos que nada fazem para se melhorar. Então vamos separar o que é remorso do que é arrependimento. Né? Pode ser só um jogo de palavras? Não, mas vamos entender o que significa uma situação e o que significa outra. As tendências mais marcantes dessas experiências interiores podem ser percebidas em algumas manifestações de dor psíquica corretiva, que se diferencia de uma dor psíquica expiatória. Nós já falamos sobre isso, lembra, em alguns estudos anteriores?
daquela situação que não adianta sofrer por sofrer. Né? Se eu dou reiteradamente uma martelada no dedo e sofro dor porque estou martelando o dedo, eu não posso chegar depois no plano espiritual, olha, eu sofri muito na vida, eu sou um santo, abnegado, porque eu sofri e não me queixava. Meu amigo, você dá uma martelada no dedo, você dava a cabeçada na parede, então você estava se machucando. É diferente de um sofrimento, por exemplo, de um sacrifício, onde você abre mão de certas coisas em benefício de um filho, de uma outra pessoa, num amor sacrificial. Eu sacrifiquei uma vida em hospitais, atendendo ao próximo, sofrendo. Né? Eu sofria realmente de algumas renúncias e sacrifícios, mas eram elas de abnegação, diferente de uma dor expiatória única e exclusivamente. Né? O arrependimento impulsiona, o remorso estagna. Esses três traços psicológicos e emocionais que determinam o ato de arrepender-se passam por metamorfoses infinitas conforme a personalidade de cada um de nós. Então a gente, claro, vai reagir a essas questões de forma diferente. O importante é não sentirmos esse remorso ou arrependimento e ficarmos parados. Porque aí a gente simplesmente vai estacionar no sentimento de culpa. Ah, culpa. Tanto é que a gente já tem trocado essa palavra, né? Não vamos mais buscar culpados ou nos sentir culpados. Vamos trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Ah, você é o culpado por isso? Não, eu sou o responsável por isso. Quem que derramou esse leite? De quem é a culpa? Não, de quem é a responsabilidade. É minha, eu vou limpar, não se preocupe. Né? Quando a gente tira a culpa pela responsabilidade, a gente passa a agir. Senão eu fico, eu sou culpado por ter derramado o leite. Você é o culpado. E o leite continua lá. Você não limpa porque a culpa não é sua. E eu não limpo porque eu já me fui culpado. Eu pronto, já me culpei. Né? Portanto, não é procurar culpados, um ato que ficou no passado. É resolver o problema. Independentemente de quem derramou o leite, a solução agora é limpar. Então, eu vou limpar, independentemente se eu sou responsável por isso ou não. Mas se alguém quiser se responsabilizar, vai levantar a mão, opa, desculpa, derramei o leite, vai lá e limpa. Então, esse sentimento de culpa precisa ser transferido para um sentimento de responsabilidade. Aonde eu me coloco e me compreendo, e me entendo e me identifico como responsável pelos próprios atos, por exemplo. E não faço as projeções tão conhecidas. Né? Então, não adianta nada eu me sentir culpado. O importante é sentir-me responsável pelo ato, mesmo que esse sentimento me incomode, à medida que eu retifico, esse sentimento passa. Porque eu estou em ação, eu estou retificando o erro, eu estou em melhoria. E eu estou, no terceiro aspecto aqui, num esforço de superação. Então, isso é o mais importante para que a gente identifique na nossa existência. Independentemente do que eu tenha feito ontem, independentemente do que você tenha feito ontem, não é isso? Jogue o amor que cobre a multidão de pecados, dê as costas e não olhe para trás, pegue a tua cruz e me siga. Então Jesus não quer culpados e nem arrependidos inertes. Jesus quer trabalhadores que, independentemente do que tenham feito, colocam mãos à massa para, no exercício da superação, desafiar-se constantemente e caminhar em direção ao bem. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Pôr-se a caminho. Enquanto nós ficarmos muito nessa matutando, pensando, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Estou arrependido, nossa, não devia ter feito. Tudo bem, não devia ter feito, mas fez. Se é o responsável por aquele ato, sou. Muito bem, agora siga em frente. O Chico nos traz uma fala extraordinária que a gente jamais pode esquecer, porque ela é muito importante para nós. Muito embora não se possa voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora e providenciar um novo fim. Então, se eu continuar inerte no remorso, eu não acho. Aí eu estou preso, estou parado, não acontece nada. E se eu vou agir, inclusive, na ação dos mesmos objetivos, vai acontecer as mesmas coisas. Se martelar o dedo não satisfaz, para de martelar o dedo. Não adianta eu continuar me sentindo responsável, me sentindo culpado, dizendo, puxa, eu não devia martelar o dedo. E vai martelar de novo. Então, nós temos que retificar os caminhos. Para isso, fazer aquelas análises são muito importantes.
avaliar com bastante coerência, profundidade e verdade, autenticidade, como estamos posicionados na existência. Fisicamente é importante para averiguar a saúde física, mas fundamental avaliar em que ponto do caminho estamos. No meu projeto reencarnatório, na minha vida, que começou no nascimento para a matéria e vai se encerrar na morte para a vida física e no nascimento ou retorno ao plano espiritual, eu terei X anos de existência. Então, se você está com 20 anos, supõe-se que você está meio que no começo aí, né? 20 anos ou menos da sua caminhada evolutiva. Se você está com 70, a gente imagina já que não tem muito mais tempo. Mas aí é bom, independentemente de onde você esteja, reparar ou corrigir no ato. Não se preocupe. Se você fizer isso hoje e desencarnar amanhã, já valeu a pena. Porque o que interessa para Deus é a posição do espírito no ato em que ele se posiciona. Jesus fala, quando na terra um justo se levanta, a humanidade inteira se levanta com ele. E Dimas, aos 47 do segundo templo, disse a Jesus, Jesus não queria estar nesse reino. Verdade, eu te digo que hoje mesmo estará sumido no paraíso. Porque Dimas arrependeu-se. Ele não ficou estagnado no remorso. Jesus, de onde estava, percebeu no bom ladrão que ele havia de fato se arrependido. Que ele havia, nos instantes da morte, olhado para a vida de delitos que ele havia cometido. Olhado para a sua vida de ladrão e se arrependeu. Olhou para aquilo e ficou envergonhado. Olhando para aquele que estava ao seu lado, um justo, um nobre, um perfeito, sendo crucificado como ele. E pensou, ele é inocente. Jamais poderia estar aqui. Mas eu não. Eu sou responsável pelos meus atos. Mas me arrependo e quero ser como ele. Eu quero ir para onde ele vai. E falou, e Jesus percebeu sinceridade no bom ladrão. Diferente do outro, que nem sequer se pronunciou. O que Jesus quis dizer? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não existe tempo. Não existe tempo. Agora, nesse exato momento, se você se levantar e disser, eu estou no céu, você está no céu. No céu interior, da pessoa que reconhece com humildade a sua posição no mundo, que se entende como filho de Deus, que sabe que aconteça o que acontecer, está inserido na casa do Pai. Não porque você saiu de onde estava, mas porque você reconheceu onde estava, na casa do Pai. Muitas pessoas não se reconhecem, não se percebem como filhos de Deus, incluso na casa paterna. Estão longe, desconectados, não estão conexos com a intimidade. Então, reconhecer-se é o ato. E às vezes o arrependimento é uma das partes desse reconhecer-se. Olhar para trás, independentemente de quanto tempo temos de vida pela frente, física, e dizer, hoje é diferente. Basta isso. E pôr-se a caminho. Não precisa nem chegar no objetivo. Porque na rota do filho pródigo, quando o pai, ou o senhor lá, avista o filho, corre na sua direção. Então, quando você se pôr a caminho, o pai vem ao teu encontro. É como se diz, o céu te reconhece, assim como você reconhece ele. Conexão imediata. Não há delay de tempo. Não existe demora no reconhecimento do amor. Então, façamos isso. Vamos, na semana que vem a gente conclui o estudo. Vamos entender essa situação na nossa existência para não ficarmos perdidos, ou fantasiando a nossa vida, iludidos, achando que somos uma situação que não somos, para nos reconhecer como irmãos, como filhos, como alunos e como almas que se arrependeram, que estão aqui nesta encarnação com um propósito. Qual o propósito? Melhoria. Superando a si mesmo, avançando, aconteça o que acontecer, sem desânimo, sem detença, sempre para frente. Existe um livro maravilhoso do Humberto de Campos que se chama Luz Acima. Então esse é o nosso propósito, luz acima, sempre. Que possamos então caminhar nessa direção. Jesus está conosco, nos amando, nos amparando incessantemente.
Sintamos a sua presença em nossos corações, reconheçamos-nos como filhos imersos na casa paterna, sintamos-nos felizes por isso e vamos retificando a existência passo a passo. Luiz, vamos lá? Luiz então vai tocar para nós a música, para nós encerrarmos, né? Boa noite a todos e até domingo que vem. Sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sou o que leva a cura ao mundo. Sou o riacho sereno, contemplando as flores que ficam à margem de um leito seguro. O destino da flor é ser bela e profunda. Sou a corrente de amor que navega no mundo, o magnetismo e a fé que te guia ao seu destino, a felicidade. Sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Sou o que dá e não cobra, pois rico na alma e pobre no bolso, encho de calma, de força e alegria a sua morada. Sou o que vai para a luta com armas em punho, mas que só ferem o escudo do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Sou a esperança que estanca o choro nos presídios, o carinho que chega aos velhos nos asilos, o prato de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra do seu coração, o remédio da dor no peito em erosão. O destino do homem é ser livre e bondoso. Sou quem ensina a humildade e a fraternidade, que a vida é luta e a morte não é luto, que sem caridade não há salvação. Sou que te vela e revela que a vida não para, que segue outros mundos ou de novo na terra, a evolução da humanidade. Sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo.
noite. Boa noite a todos. Até domingo que vem.